Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui estamos para o último vídeo do ano de 2023. Eu pensei em trazer uma resenha, terminei alguns livros agora nas férias, mas já que estamos em clima de férias e em clima de vídeos mais tranquilos, vídeos com objetivos para o ano que vem, com novos projetos, decidi trazer para vocês uma lista de livros de leituras mais tranquilas para as férias, que eu acho que a gente merece também um descanso, um livro que seja um pouco mais tranquilo, um pouco mais palpável. A gente lê bastante coisa densa, bastante coisa difícil, enfim. Fica aqui uma lista de recomendações para vocês de livros que podem ajudar também na famosa ressaca literária, né? Livros que sirvam justamente para ter esse momento mais tranquilo na vida de vocês. Bom, reuni aqui algumas recomendações de acordo com as minhas leituras. Inclusive, alguns apareceram no último vídeo, que foram as minhas melhores leituras do ano, então necessariamente eles devem aparecer por aqui também, mas eu priorizei livros que fossem mais gostosinhos de ler, assim, digamos. E eu vou começar com O Leitor como Metáfora, do Roberto Manguel, tem resenha. Acho que a maioria dos livros aqui tem resenha, um outro que não tem, mas esse livro aqui, ele é uma viagem pela literatura, por grandes obras clássicas, e explicando o leitor, nós leitores, com três grandes metáforas que estão aqui na capa do livro, né? O viajante, a torre e a traça. É muito interessante o paralelo que o Manguel vai traçar aqui entre esses estilos de leitores e as grandes obras clássicas. Então ele vai falar de Divina Comédia, vai falar de Santo Agostinho, vai falar de, enfim, uma série de escritores e livros marcantes, Madame Bovary, Don Quixote. É um livro que eu acho que todo mundo que gosta de literatura deveria ler um momento da vida assim. Foi um livro que eu usei esse ano justamente no momento em que eu precisava de algo para descansar a mente, porque estava passando por dificuldades e problemas pessoais. Então, esse livro me ajudou no momento desse. Então, acho que ele super combina com férias ou com um momento que você precisa de um livro desse. Da mesma forma, O Mínimo sobre a Literatura, que também já apareceu aqui várias vezes, eu vivo indicando, porque é justamente nessa mesma toada de livro sobre literatura, um livro que vai mencionar grandes clássicos, mencionar autores e até alguns mais desconhecidos, mas especialmente vai falar sobre a nossa relação com a literatura. Por isso que eu deixo sempre essa recomendação para vocês. Quem gosta de livros, quem gosta de literatura, precisa ler esse livrinho aqui, que é pequenininho, barato, enfim, tem no Kindle Unlimited, eu acho também, se eu não me engano. Mas enfim, tá aqui um livro que merece ser lido por todo mundo que gosta de literatura. Coloquei aqui dois livros de literatura nacional, porque nós temos autores muito bons nesse sentido. E o primeiro deles é Ariano Suassuna. Eu coloquei aqui o Alto da Compadecida porque foi um livro muito divertido. Eu também fiz resenha aqui no canal e eu me surpreendi assim com a simplicidade e com o humor, ao mesmo tempo que tem uma crítica, tem algo a mais, que é o que todo grande clássico da literatura faz, né? Trazer uma história, um enredo que é envolvente, que por si só já é muito bom, mas que tem uma carga muito grande por trás, e aqui Ariano Suassuna faz isso muito bem. Esse aqui é o livro que eu li dele, tem outras obras no radar, sim, acredito que outras peças dele tenham o mesmo efeito, mas fica aqui a minha recomendação do livro que eu li, né, que foi o Alto da Compadecida, que também é muito famoso pelo filme, que inclusive é um filme que eu acho que todo mundo já viu na infância, né, passava na sessão da tarde, enfim, mas tá aqui a recomendação também. E outro autor de literatura nacional não poderia faltar por aqui quando a gente fala de literatura nacional, o Machado de Assis, e eu coloco aqui uma coletânea de contos, mas pode ser qualquer coletânea de contos, porque eu acho que os contos do Machado são sempre muito geniais e muito curtos, né, como todo conto, mas ele sempre tem essa leveza e essa capacidade de falar de coisas mais tensas, de assuntos mais difíceis, mas com uma linguagem palatável e sempre com um grande ensinamento, né? Porque, assim, eu acho que não tem ninguém no Brasil que domine a língua portuguesa como Machado de Assis dominou. Então, eu precisava indicar o Machado aqui pra gente pensar um pouquinho mais também. É claro que aqui nós temos uma carga maior de parar para pensar. Então, talvez até possa fazer a indicação da coletânea do Lima Barreto, que também tem aqui na minha estante, porque o Lima Barreto tem uma coisa um pouquinho mais irônica, que não fica tão forte no Machado. Mas contos sempre são bem-vindos, assim, para momentos desse tipo, justamente porque são narrativas curtas, rápidas, você pode pegar
um outro só para ler e ter novamente esse contato com a literatura nesse tipo de momento de descanso. Um livro que eu sempre recomendo para todo mundo que me pede um livro que seja mais tranquilo de ler, mas que seja também envolvente e edificante, eu sempre indico Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway, porque esse livro aqui foi um dos livros mais gostosos de ler que eu li esse ano, nesse sentido assim mesmo, porque era como se eu estivesse fazendo uma viagem acompanhada de Ernest Hemingway e vendo Paris e vendo as descrições que ele traz aqui dos amigos dele. Tem o Fitzgerald, que aparece aqui, o Ezra Pound, tem a Gertrude Stein, enfim, grandes figuras desse período que acabou sendo um período que eu gostei muito de ler sobre, e tudo isso começou com outro livro que inclusive está na pilha, eu já vou mostrar desde já, que é O Hotel na Place Vendôme, de Tilar Mazeu, um livro que também tem resenha, e muita gente leu depois que ele surgiu por aqui. A Lari Virtuoso, que falou que eu ia gostar muito desse livro, ela com um tempão pedindo pra eu ler esse livro. Aí quando eu li, eu vi que realmente ela estava certa, porque ele é um livro muito interessante. Embora ele trate, obviamente, de temas mais complicados, mais tensos, ele é basicamente um livro de fofoca histórica. Então, eu li esse livro nas últimas férias, gostei bastante dessa experiência de ler sobre viagens e ler de uma forma mais tranquila mesmo, quase como se fosse, sei lá, algo mais jornalístico. Então, esses dois livros têm muito a ver, mas se fosse para indicar um nesse aspecto mais de descanso, eu diria Paris é uma Festa, até por conta da linguagem do Hemingway, que ele tem uma capacidade literária, assim, de ser direto e de lidar muito bem com as palavras, que eu acho incrível. Inclusive, ano que vem eu quero ler mais do Hemingway justamente por essa capacidade dele. Ele é muito conciso, mas não quer dizer que ele não escreva bonito, sabe? É algo diferente, é algo muito único da parte dele, e eu com certeza quero explorar mais de Hemingway no ano que vem. Inclusive, tem mais um livro dele nessa pilha, já aproveitando aqui a toada. Eu coloquei O Velho Mar, porque embora ele seja um livro um pouco melancólico, triste, com uma pegada assim mais reflexiva mesmo, eu acho que ele também é um livro que combina com as férias, com o mar, com praia, enfim, eu acho que tem tudo a ver, e eu gosto muito dessa temática, então eu achei interessante colocar. E esse aqui é um livro que sempre entra nas listas de clássicos para começar a ler os clássicos. Então fica aqui essa recomendação também. Inclusive, a gente escolheu esse livro na nossa turma Ethos Light, lá no Clube Ethos, o clube que eu e a Lari Rangel temos, porque nós escolhemos 12 livros que são mais curtos, mas que são extremamente profundos, que podem nos ensinar muito, e escolhemos O Velho Mar para ser um deles, justamente porque ele tem essa capacidade de nos fazer pensar, ao mesmo tempo que tem uma escrita direta, bonita, como eu já falei, sobre a escrita do Hemingway, né? E essa minha edição aqui, que é a edição de luxo para esse livro aqui, é maravilhosa, né? Tô sempre aparecendo por aqui porque eu acho essa edição simplesmente incrível, que faz jus, assim, à obra, ao tamanho da obra. Foi o livro que fez com que o Hemingway ganhasse o Nobel, de fato, foi O Velho Mar. Então tá aqui essa recomendação também. Embora seja um livro mais melancólico, fica já essa informação. E para não ser um livro melancólico, para ser um livro extremamente divertido, vou colocar aqui o Tom Sawyer, que eu acabei de finalizar, do Mark Twain. Esse aqui é um livro muito divertido, é um livro que vai contar a história de um menino, o Tom, que faz as suas peripécias. Ele aparentemente não tem os pais, porque ele mora com a tia e com os primos. Ele tá sempre fazendo alguma traquinagem, enfim, enganando as pessoas, mas ele tem um bom coração no final das contas, então isso é bem interessante de ver a construção que o Mark Twain faz desse personagem. E esse livro é pra gente lembrar da infância mesmo, lembrar que sempre tem aquela criança conhecida por fazer muita bagunça e tal. Essa criança seria o Tom. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê ele com bondade no coração em muitos momentos, e a gente vê também o contexto social aqui dos Estados Unidos da época, que era os Estados Unidos escravocrata, então tem que sempre lembrar desse contexto na hora de ler esse livro. Muita gente chama o Mark Twain de racista por conta do que ele coloca nos seus livros, que é basicamente o que acontecia na época, que é o período em que a história se passa, então é inevitável. Então tá aqui um livro bem divertido, bem gostoso, que é exatamente aquele tipo de clássico que vai te dar uma história divertida e bem simples, bem leve, justamente porque nós estamos falando aqui de uma criança, uma história de um pré-adolescente, praticamente, mas que tem um monte de coisa por trás que você pode estudar e ler sobre depois.
mas que só o enredo já se sustenta, como eu já falei, sobre os grandes clássicos, né? E quando eu falo de livros clássicos maravilhosos de ler, gostosos de ler, não poderia deixar de colocar aqui Orgulho e Preconceito, que foi um grande destaque do meu 2023, como vocês já puderam ver. Justamente porque, assim, esse é outro livro que eu peguei em um momento meio conturbado, que estava com bastante coisa e bastante leitura densa, muita coisa para estudar. E esse livro foi um grande clássico que foi muito bom de ler, muito gostoso de ler, justamente por sua leveza e pela sua simplicidade, sua perfeição, assim, na escrita, como eu comentei lá no vídeo de melhores do ano. Então, sim, esse aqui é um livro maiorzinho, mas não deixa de ser um livro super fluido e muito bom de ler também, nesse momento que você precisa de um descanso para a mente. Então, basicamente, são essas as minhas indicações, algumas seleções aqui da minha estante. Claro que tem outras coisas que eu já ouvi falar, mas que eu não li ainda, então não posso dar certeza em relação ao tema que eu escolhi. Como o Sol é para Todos, da Harper Lee, que é um livro que muita gente me recomendou, inclusive nesse mesmo estilo, digamos assim. E eu quero muito ler ano que vem também, espero que eu consiga ler, talvez até no começo do ano. Mas, antes disso, eu quero dar seguimento ao Mark Twain, então logo em seguida eu vou ler o Huckleberry Finn. Eu não sei dizer se ele é um livro nessa mesma toada do Tom Sawyer, mas se for, vocês saberão aqui por uma resenha posterior no canal. É isso, espero que vocês tenham gostado desse mais um vídeo curto aqui e com algumas indicações só pra gente manter esse estilo de vídeo um pouco mais tranquilo para as férias. Mas ano que vem, vários projetos, várias resenhas já estão aqui engatadas. Espero ver vocês no ano que vem, então desejo a vocês um ótimo ano novo, um 2024 maravilhoso, cheio de leituras, cheio de conquistas. Espero ter a companhia de vocês aqui, então. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe uma curtida, deixem aí seus comentários, o que vocês acharam, o que vocês estão lendo nessas férias. Se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo. Até 2024.